Hoje, sob essa tribuna, para falar um pouco da juventude do nosso país. Gostaria de falar de futuro, gostaria de falar da geração que será o futuro do nosso país, da relação entre a nossa juventude e o mercado de trabalho. Os dados apontam para a enorme dificuldade que os nossos jovens enfrentam para entrar e se manter no mercado de trabalho. Mas hoje, senhora presidente, senadora Ana Amélia, quero focar em apresentar propostas concretas e projetos passíveis de implementação para melhorarmos esse cenário. Eu queria pedir o apoio desta casa aos senhores que se encontram aqui atrás da tribuna, porque para os projetos passíveis de implementação para melhorarmos este cenário. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, por meio da Pesquisa Nacional, por amostra de domicílio, PNDA-AD, identificou no extrato composto por jovens com idade de 15 a 29 anos, um grande contingente que não frequenta a escola em qualquer nível de ensino. Não tem vínculo com o mercado de trabalho e nem procura emprego. De acordo com a PNAD de 2012, estima-se que do universo de 49,4 milhões de brasileiros, da faixa etária de 15 a 29 anos, cerca de 9,7 milhões não trabalhavam e nem estudavam. Na ocasião do levantamento de dados, para uma melhor visualização da dimensão dessa coletividade de jovens que nem trabalha e nem estuda, ela é praticamente equivalente à população de Portugal, senhora presidente. Por nem trabalhar e nem estudar, a imprensa tem apelidado esse contingente de jovens de, abre aspas, geração nem a nem, fecha aspas. Embora nenhum ganhado muita visibilidade nos últimos anos, o fenômeno nem a nem não é uma novidade na realidade social brasileira. Na verdade, quando analisamos os dados pela série histórica, o fenômeno da geração nem a nem já apresentou percentuais maiores. Em 2002, senhoras e senhores senadores, o percentual era de 20,2%, caindo para 19,6% em 2012. Portanto, à primeira vista, houve a melhoria relativa do quadro. Contudo, quando a análise recai sobre números absolutos, de 2002 para 2012, tivemos um aumento de 300 mil jovens que não trabalham e nem estudam. Outra ponderação que julgo importante fazer que essa faixa de 15 a 29 anos é muito extensa. Quando a subdividimos em 3 faixas menores, de 15 a 17 anos, de 18 a 24 anos e de 25 a 29 anos, podemos tecer análise de medidas mais adequadas para cada uma dessas subfaixas. O percentual de jovens, geração nem a nem, entre os 15 e 17 anos, é menor que nas subfaixas de mais idade. O que acredito, senhoras e senhores senadores, é se dever ao fato de esses jovens ainda estarem em idade escolar, cursando o ensino médio. Nessa faixa etária, acredito que nossos esforços devem ser concentrados para não permitir a evasão escolar antes da conclusão, pelo menos do ensino médio. Uma pessoa sem um ensino médio completo está quase que fadada ao subemprego e, consequentemente, a uma vida de subrenda. O trabalho de evitar a evasão escolar antes de completar o ensino médio é dever do Estado, mas é também dever do país e da família. Peço aos pais brasileiros que nos apoiem nesse esforço. Acredito que condicionar os programas de distribuição de renda à manutenção dos jovens na escola até a conclusão do ensino médio também pode ser um caminho muito sábio a se trilhar. Acredito também que o Ministério da Educação deve ser mais atuante nessa frente. Deve agir no sentido de conscientizar os jovens do grande erro que é abandonar a escola antes de concluir o ensino médio. Senhora presidente,
Queria pedir, Vossa Excelência, que o plenário faça mais um pouco de silêncio para mim, que eu possa concluir o nosso discurso em defesa da juventude brasileira. Na faixa de 18 a 24 anos, temos a pior situação no que tange a composição da geração Enem. Temos 23,4% dos jovens dessa faixa etária sem trabalhar e nem estudar. E os motivos dessa concentração negativa nessa faixa etária entendo serem facilmente explicados pela dificuldade de alocação própria do mercado, pela recente conclusão do ensino médio, pela dificuldade em escolher uma carreira e pela dificuldade de ingressar em uma universidade e também pela distribuição um tanto deficiente dos cursos técnicos. Agrada-me muito a ideia do Pronatec, contudo, é claro que para qualquer que o programa precisa de inúmeras melhorias, precisa de maior pertinência regional. Se uma cidade tem intensa atividade agrícola, os custos devem voltar-se para dar o suporte à agricultura. E se a atividade local é de mineração, os custos técnicos devem ser voltados para dar suporte à mineração e assim sucessivamente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é verdade que o governo federal dobrou a população de estudantes universitários nos últimos 10 anos. Contudo, também é verdade que a qualidade da educação universitária caiu muito. Hoje em dia, é comum encontrarmos bacharéis que cometem erros gramaticais grosseiros. Precisamos melhorar o nível dessa educação e, nesse sentido, acho interessante as novas diretrizes do governo federal de condicionar a concessão do financiamento estudantil, o FIES, nas universidades ao oferecimento de certo grau de qualidade. Ainda na faixa etária de 18 a 24 anos, acho interessante frisar a importância dos bons cadastros de empregos e empregados. Temos que usar a tecnologia a nosso favor. Temos sistemas e softwares tão avançados que essa dificuldade na alocação de mão de obra chega a ser contraditória. Sistemas mais eficientes também podem nos garantir uma diminuição na geração do NEM. Precisamos aprender a ligar mais rapidamente o emprego ao empregador que precisa da mão de obra. Por fim, dos 25 a 29 anos, o percentual de jovens sem ocupação cai para 21,3%. Minha interpretação é que nessa faixa etária, muitos jovens já superaram as incertezas acerca da sua carreira profissional ou acerca do curso universitário ou técnico que desejam trilhar. Também contribui para essa diminuição a natural alocação do mercado de trabalho. Contudo, considero esta faixa uma das mais preocupantes. São praticamente adultos, muitos inclusive pais e mães, e que estão desempregados. 2 a cada 10 pessoas com quase 30 anos de idade não trabalham nem estudam. Isso é alarmante. Se há uma faixa etária que devemos nos preocupar, é essa. Talvez até pensar em incentivos fiscais para as empresas que Senador, contratarem... Senador, se me permite uma parte. Conceda uma parte ao nosso nobre senador de Roraima. Estou vendo a colocação de Vossa Excelência com muita propriedade e quero parabenizá-lo. Claro que antes de fazer qualquer juízo de valores, antes de fazer qualquer opinião, mas buscando aí o fio do discurso de Vossa Excelência, eu fico rapidamente a imaginar que a lei da menoridade vai pegar exatamente esse que Vossa Excelência colocou. Aquele que o Estado está de costa para ele, que não deu moradia para a família, que não deu escola para a família, que não deu geração de emprego para a família, que não deu um transporte de qualidade para a família. Ou seja, o Estado levou os sonhos deles. São exatamente essas pessoas que de uma hora para outra pode, nesse afã de querer atender aquilo que a população hoje está naturalmente reivindicando, essas duas casas, tanto o Senado quanto a Câmara, pode, num lapso de tempo, colocar aí os nossos jovens que o Estado não atendeu atrás de uma grade. No lugar de a gente resolver uma solução, uma problemática, nós vamos criar
Alô? Isso é conspiração das forças. Então, nessa hora, no lugar de a gente trazer aí uma solução social, que é exatamente a gente construir escolas, aprimorar, melhorar a qualidade de mão de obra, mais investimentos na educação, investir muito mais na educação, a gente vai investir em presídios, né? Então, o discurso de Vossa Excelência entra aí numa discussão nesse sentido. Só queria fazer um link entre essas duas partes, o discurso de Vossa Excelência e com a lei que está vindo aí para uma melhor análise. Obrigado. 2 a cada 10 pessoas, senhor presidente, já concluo, com quase 30 anos de idade, não trabalham nem estudam. Isso é alarmante. Se há uma faixa etária que devemos nos preocupar é essa. Talvez até pensar em incentivos fiscais para empresas que contratarem pessoas nessa faixa etária. São pessoas prontas para o mercado de trabalho, na melhor fase do que tange a saúde e a empolgação, e que não conseguem emprego devido principalmente à inexperiência. Não podemos desperdiçar o gás e a contribuição desses jovens. No que concerne a gênero, em mais uma situação temos a desvantagem significativa para o segmento feminino. As mulheres compõem 70,3% de toda a geração NEM. A gravidez precoce, especialmente na adolescência, é geralmente apontada como causa da presença maciça de mulheres nesse quadro. Senhor Arthur Chioro, ministro da Saúde, seu ministro precisa dar mais atenção às nossas meninas. Precisamos de campanhas mais efetivas para combater a gravidez precoce que acaba por macular toda a vida de uma mulher. Temos que educar, conscientizar. Se conseguimos educar em relação ao número de filhos por mulher, tenho certeza, senhoras e senhores senadores, que também conseguiremos no que tange a gravidez precoce. Mas a minha preocupação com esses jovens vai muito além de uma preocupação meramente com a renda que oferirão no futuro. Preocupo-me também com a vida deles. Na síntese dos indicadores sociais de 2002, os técnicos do IBGE relataram uma preocupação que permanece atual em relação aos integrantes do grupo formados pelos NEM. Trata-se da relação com o fenômeno social da violência, que os atinge mais intensamente. As taxas de violência no Brasil são altíssimas. Em 2012, o IBGE registrou uma taxa de 25,2 vítimas a cada 100 mil habitantes. E quando tratamos dos jovens de 15 a 29 anos, esse número é 6 vezes maior. Temos uma taxa de mortalidade nessa faixa etária de 175 mortes por 100 mil habitantes. Esses números mostram que o ditado popular mente vazia, oficina do diabo, nunca foi tão correto. Os estudiosos atribuem o aumento da vulnerabilidade da geração NEM à cooptação para as atividades criminosas, o que, de algum modo, explicaria por parte do envolvimento dos jovens com a violência, sobretudo na condição de vítimas, mas, eventualmente, como agentes. Essa percepção foi corroborada por diversos estudos realizados sobre o assunto, entre os quais um realizado pela Organização das Nações Unidas, que para a educação, a ciência e a cultura UNESCO, em meados da década de 2000, em que se constatou que os jovens de 17 a 24 anos representavam grande fração da mortalidade no país. Nobres colegas, não posso registrar que o Congresso Nacional tem discutido o assunto, embora de maneira tangencial. Precisamos mudar isso. Precisamos colocar o jovem com prioridade. Medidas como o Programa Nacional de Inclusão aos Jovens, o PROJAVEM, que procurou conjugar oportunidades de iniciação do mundo do trabalho com o retorno dos jovens à escolarização formal, mediante a concessão de bolsas de aprendizagem que devem ser mais frequentes em nossa pauta. Quanto o Congresso discutiu o Plano Nacional de Educação para o próximo decênio, entre 2010 e 2014, tivemos a oportunidade de debater as causas de desinteresse dos jovens pela escola e a falta de atratividade do ensino. Nesse contexto, foram suscitadas estratégias para tornar o ensino, sobretudo no nível médio, mais dinâmico e adequado às motivações da juventude. Para finalizar, senhor presidente, devemos colocar estratégias em prática mais rapidamente. O texto do
contempla algumas medidas nessa direção. Exemplar a esse respeito é a articulação entre o ensino médio regular e a educação profissional, que pode viabilizar formações condizentes com os interesses dos jovens, ao tempo em que eles ampliam sua escolarização acadêmica. Senhoras e senhores senadores, não podemos abandonar os nossos jovens. Nossa atenção deve se voltar para eles diuturnamente. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente.